Na noite de 13 de julho de 2024, no Butler Farm Showgrounds, na Pensilvânia, uma tentativa de assassinato ocorreu pouco depois das 18h, uma que será registrada nos livros de história por muitos anos. O atirador era Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos natural da Pensilvânia. Sua vítima pretendida era o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que naquela noite estava discursando em um comício como parte de sua tentativa de conquistar um segundo mandato na Casa Branca. Após cumprir seu primeiro mandato entre 2017 e 2021, Donald Trump estava tentando desbancar o atual presidente democrata Joe Biden. Donald Trump foi um presidente polêmico durante seu primeiro mandato que questionou a legitimidade de sua derrota para Joe Biden em 2020. Além disso, os anos seguintes foram marcados por inúmeros processos judiciais movidos contra ele. Portanto, quando Crooks disparou 8 tiros de um rifle semiautomático às 18h11, um dos quais raspou a orelha de Donald John Trump, foi o mais recente episódio na carreira altamente incomum de Donald John Trump. Crooks foi morto momentos depois. Donald Trump escapou praticamente ileso e acabou vencendo a eleição presidencial de 2024 em novembro seguinte. 4 presidentes americanos em exercício foram assassinados e muitos outros sofreram tentativas de assassinato. Mas poucos presidentes foram mais controversos do que Donald Trump. O mais incomum nisso é que a família Trump tinha quase nenhuma experiência em política antes da decisão dele de concorrer à presidência em 2015. Então, qual é, na verdade, o contexto mais amplo da família Trump? De onde vieram os Trumps e como o passado deles moldou o presidente mais impactante do início do século XXI? Os Trumps vieram originalmente do oeste da Alemanha. Johannes Trump nasceu em 1789 na pequena cidade de Bourbonheim-Amberg, ao sul de Frankfurt e não muito longe da fronteira com a França. A grafia do sobrenome da família naquela época era Drumpft. D-R-U-M-P-F-T. Mais tarde, isso se tornou Trumpf, basicamente a grafia moderna de Trump com um F no final. Johannes Trumpf viveu sua vida nesta parte do oeste da Alemanha. A maior parte de sua juventude teria ocorrido tendo como pano de fundo as guerras revolucionárias francesas e napoleônicas, que levaram a França a anexar grandes partes do oeste da Alemanha por um tempo. Johannes Trumpf viveu nesta parte da Europa até sua morte prematura em 1836. Ele deixou para trás um filho chamado Johannes Christian, que nasceu em 1829. Ele se casou com Katharina Kober. Desse casamento nasceu Friedrich ou Frederick Trump, na região da Baviera, no sul da Alemanha, em 1869. Ele é a figura crucial na mudança da família para os Estados Unidos da América. Johannes Christian morreu de enfisema quando Frederick era criança. Consequentemente, Frederick deixou a escola e começou a trabalhar muito jovem. Então, em 1885, com apenas 16 anos de idade, ele decidiu se juntar ao crescente êxodo de alemães para a América. Quando ele chegou à cidade de Nova York naquele ano, registrou seu nome como Trumpf, com um F no final. Logo se tornaria apenas Trump. Na época em que deixou a Alemanha em 1885, Frederico ainda não havia cumprido seu serviço militar obrigatório no Reino da Baviera como parte constituinte do Império Alemão. Portanto, sua decisão de partir para a América foi ilegal, uma questão que ressurgiria anos depois e teria impacto sobre a família. Em Nova York, ele morou inicialmente com sua irmã, que havia atravessado o Atlântico 2 anos antes dele. Ele encontrou trabalho quase imediatamente em uma barbearia, para o qual era qualificado, pois havia sido aprendiz de um barbeiro na Alemanha.
Ele moraria em Manhattan com vários parentes pelos próximos 6 anos. Ao contrário de tantos outros imigrantes da época que se estabeleceram e nunca deixaram cidades da costa leste, como Nova York, Filadélfia e Boston, Frederick Trump acabou decidindo que, se realmente quisesse ganhar uma quantia considerável de dinheiro, precisava ir para o oeste. Em 1891, ele partiu para o extremo oposto do país, estabelecendo-se em Seattle, no estado de Washington. Lá, ele usou suas economias de anos trabalhando em Manhattan para comprar um pequeno restaurante que ele rebatizou de Dairy Restaurants. Foi o início de um período de 10 anos em que ele viveu em vários lugares na costa oeste da América do Norte, tanto nos Estados Unidos quanto na Colômbia Britânica, ao norte da fronteira, no Canadá. Durante esse período, a região atraía muitos novos colonos e aventureiros, pois corridas do ouro aconteciam na área, sendo a principal delas a Corrida do Ouro de Yukon, ou Klondike, entre 1896 e 1899. Frederico administrou vários negócios no ramo da hospitalidade em Seattle, Monte Cristo e outros locais. Ele também se envolveu um pouco na prospecção de ouro e em qualquer outra atividade que pudesse lhe render alguns dólares. Durante a corrida do ouro em Yukon, ele chegou a montar um restaurante em uma tenda, em um acampamento improvisado, onde vendia carne de cavalo para os garimpeiros que chegavam em massa ao frio noroeste do continente. Em 1901, com o fim da corrida do ouro se aproximando e insatisfeito com o excesso de bebida de seu sócio, um homem chamado Ernest Levin, Trump decidiu que seu tempo no oeste havia terminado. Ele voltou para o leste e, por fim, embarcou de volta para a Alemanha. De volta à Europa Central, Frederico retornou a Karlstadt, a cidade onde cresceu depois que a família havia se mudado de Bobenheim-Amberg. Agora, ele era um homem rico e aparentemente planejava se estabelecer em seu país natal. Ele começou um relacionamento com uma mulher chamada Elizabeth Christie e se casou com ela no ano seguinte, em 1902, apesar de ela ser 11 anos mais nova do que ele. Ela também queria permanecer em casa na Alemanha para ficar perto da família. No entanto, havia um problema. Como mencionado, Frederico havia deixado a Baviera em 1885, quando ainda era adolescente, sem completar seu serviço militar obrigatório no exército do Reino da Baviera, que fazia parte do mais amplo Exército Imperial Alemão. Isso se tornou problemático em 1902. Logo ficou evidente que, se quisesse permanecer na Alemanha, Frederico teria que prestar o serviço militar com atraso ou enfrentar uma ação judicial. Portanto, Frederico e sua esposa embarcaram em um navio com destino a Nova York. Desta vez, não haveria aventura no oeste. Eles se estabeleceram no Bronx em 1902. Em Nova York, Frederico e Elizabeth logo formaram uma família. Uma filha chamada Elizabeth, em homenagem à mãe, nasceu lá em abril de 1904. Como a esposa de Frederico sentia saudade de casa, tentaram voltar à Alemanha por um tempo. As autoridades da Baviera retomaram a perseguição contra Frederico assim que eles chegaram de volta, levando-os a migrar pela última vez para Nova York no início de 1905. Frederico foi finalmente destituído de sua cidadania alemã nessa ocasião, e agora não haveria mais volta para casa para os Trumps. Para o bem ou para o mal, o futuro deles estava nos Estados Unidos. Quando eles voltaram para Nova York, Elizabeth já estava grávida novamente. Fred Trump, a figura mais importante na ascensão da família, a riqueza e a fama, nasceu no Bronx em 11 de outubro de 1905. Um terceiro e último filho, um menino chamado John, nasceu em 1907. Por volta dessa época, a família se mudou para Queens, um distrito pouco povoado, numa época em que muitas pessoas estavam se mudando para escapar da superlotação de Manhattan. Frederico voltou ao seu antigo ofício como barbeiro, indo e voltando todos os dias de Queens
para uma barbearia que abriu na Wall Street, no centro de Manhattan. Cortar cabelo não duraria muito, e no fim da primeira década do século XX, ele estava investindo seu dinheiro na aquisição de vários imóveis em Queens e reformando ou construindo outros. Com esses imóveis, passou a ter uma renda razoável de aluguel. No entanto, Frederico não viveu até a velhice, de forma alguma. No dia 30 de maio de 1918, enquanto a Primeira Guerra Mundial se aproximava do fim na Europa, Frederico morreu uma semana após adoecer, quase certamente por um caso precoce de gripe espanhola, que mataria dezenas de milhões de pessoas ao se espalhar pelo mundo em 1918 e 1919. Após a morte de seu pai, Fred Trump continuou seus estudos por alguns anos e obteve um diploma da Richmond Hill High School em 1923. Depois disso, ele também entrou rapidamente no setor da construção civil. Ele precisava disso. Apesar de o pai ter deixado dinheiro e bens para a família, esses recursos foram diminuindo com o tempo. Fred Trump começou a trabalhar com vários construtores em meados da década de 1920, aprendendo o ofício desde o início. Mais de um ano depois, ele começou a construir suas próprias casas no Queens, pequenas unidades que ele vendia rapidamente, usando o dinheiro para construir um número maior de unidades nos anos seguintes. Dessa forma, ele começou a desenvolver um pequeno e próspero negócio de construção. No entanto, ele foi totalmente prejudicado pela quebra da Bolsa de Nova York e pelo início da Grande Depressão. Por causa desses acontecimentos, Fred Trump acabou investindo seus bens em um supermercado no início dos anos 1930 e administrou esse negócio por vários anos, enquanto a construção civil parava em toda a América durante a era da Depressão. Um biógrafo observou que Fred Trump seria conhecido hoje simplesmente como dono de supermercado, e a família Trump seria em grande parte desconhecida. Se não fosse pela entrada na Casa Branca do presidente Franklin Delano Roosevelt e o início do seu programa econômico, New Deal, em 1933, por meio disso, enormes subsídios do governo foram criados para estimular a economia, especialmente na construção civil e no desenvolvimento de infraestrutura. Fred Trump aproveitou essa oportunidade. Ele aproveitou a Lei Nacional de Habitação e a recém-criada Administração Federal de Habitação para retornar ao setor da construção civil em meados da década de 1930. Nos 7 anos seguintes, ele construiu centenas e depois milhares de casas. Com a ajuda de subsídios federais, ele logo estava a caminho de se tornar um incorporador imobiliário muito rico em Nova York. Fred era um homem casado no final de 1936. Alguns anos antes, ele conheceu uma mulher escocesa chamada Mary Ann MacLeod, que havia imigrado para Nova York em 1930. Ela esperava que o impacto da Grande Depressão não tivesse sido tão ruim na capital financeira do mundo. No entanto, embora ela tenha encontrado trabalho na cidade por um breve período, a crise acabou afetando ainda mais os Estados Unidos do que a Grã-Bretanha. Após esse revés, ela voltou para casa na Escócia por um breve período. Mas, em uma história que lembra Frederick Trump pulando o Atlântico nas décadas de 1890 e 1900, ela decidiu dar uma segunda chance à América e logo voltou para lá. Foi então que ela conheceu Fred. Eles se casaram em 11 de janeiro de 1936. Logo vieram os filhos. Mary Ann Trump nasceu em 5 de abril de 1937, seguida por Fred Jr. em outubro de 1938. Uma segunda filha chamada Elizabeth veio ao mundo em 1942. Donald John Trump nasceu então em 14 de junho de 1946. 2 anos depois, nasceu o último dos 5 filhos de Fred e Mary Trump, um terceiro menino chamado Robert. À medida que a família crescia, eles se mudaram em várias ocasiões,
morando primeiro em Jamaica, no Queens, e depois indo para casas maiores conforme mais filhos chegavam e a riqueza da família aumentava. Fred era um pai rigoroso que disciplinava fisicamente os filhos e era exigente quanto aos modos deles, insistindo que seguissem as regras que ele estabelecia. A religião também fazia parte da vida da família Trump. Fred era luterano e tinha uma admiração especial pelo evangelista batista do sul Billy Graham, que era extremamente popular, enquanto Mary era presbiteriana. Fred podia até ter uma família cada vez maior, mas isso não diminuía seu foco no trabalho, e segundo todos, ele era um verdadeiro workaholic. No final da década de 1930, Fred Trump tinha centenas de unidades habitacionais em construção ao mesmo tempo. Ele também havia expandido de Queens para o Brooklyn. À primeira vista, o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, em setembro de 1939, e a entrada dos Estados Unidos nela após o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, pareciam péssimos para os negócios dele, já que a economia de guerra não tinha espaço para a construção de casas residenciais. Trump foi contra a tendência mais uma vez. A Administração Federal de Habitação começou a oferecer contratos lucrativos para construir moradias para militares, e Fred passou grande parte dos anos de guerra construindo blocos de apartamentos na cidade de Norfolk, na Virgínia, a maior base naval dos Estados Unidos na costa atlântica. Crucialmente, após a guerra, ele pôde manter a posse desses apartamentos e casas, apesar de terem sido em grande parte financiados pelo tio Sam. Quando a guerra terminou, em 1945, a generosidade do governo não acabou. E no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, Fred continuou se beneficiando do financiamento de Washington, desta vez para construir casas para veteranos de guerra. Ao voltar sua atenção para Nova York e Nova Jersey, Fred foi responsável por grandes projetos habitacionais em Brighton Beach, Bath Beach e Bensonhurst, no Brooklyn. Ao fazer isso, ele se tornou Henry Ford da habitação de classe média em Nova York. Entre as décadas de 1930 e 1960, homem que construiu casas acessíveis para quem subia socialmente. Da mesma forma, o modelo T de Henry Ford tornou os automóveis acessíveis para americanos em busca de ascensão social no início do século XX. Fred Trump continuou recebendo milhões de dólares em financiamento federal para seus projetos de construção até a década de 1950. O império dele também cresceu. Na década de 1960, ele possuía milhares de unidades habitacionais espalhadas por empreendimentos no Queens, Brooklyn, Nova Jersey e bem ao sul, em Norfolk, Virgínia, onde ele continuou a receber uma grande renda de aluguel durante décadas nas unidades que o governo havia pago para ele construir. Na década de 1960, ele tinha uma renda anual de aluguel de milhões de dólares por ano. Há debate sobre quanto exatamente ele valia. Ficou claro que ultrapassava dezenas de milhões quando seus ativos imobiliários eram incluídos. Isso mais tarde aumentou para centenas de milhões, tornando Fred Trump um bilionário nos termos atuais. Ele fez isso com a considerável ajuda do governo federal através do New Deal, da construção durante a guerra e depois da construção de casas para veteranos no pós-guerra. O trabalho duro também teve seu papel, assim como uma atitude empresarial cautelosa. Por exemplo, Fred Trump, talvez receoso da forma como tantos magnatas de Nova York foram prejudicados pela febre dos arranha-céus dos anos 1920 e pela Grande Depressão que se seguiu, manteve-se afastado do mercado imobiliário de Manhattan. Ele também era uma figura política, cuidadoso em cultivar bons relacionamentos com os principais políticos de Nova York e autoridades da Administração Federal de Habitação, embora suas opiniões políticas permaneçam bastante reservadas. Trump também fez doações para causas beneficentes, especialmente para vários hospitais e centros médicos em Nova York e Nova Jersey.
Ainda assim, sua filantropia não foi do mesmo porte que a de magnatas anteriores da Era Dourada, como Andrew Carnegie ou a família Vanderbilt. Fred Trump completou 60 anos de idade em 1965. A expectativa média de vida nos Estados Unidos naquela época era um pouco abaixo de 70 anos de idade. É verdade que multimilionários com acesso ao melhor atendimento médico do planeta tendiam a viver mais. Mesmo assim, Fred já pensava em reduzir sua carga de trabalho e começar a transferir seu império para um sucessor. Seu filho mais velho era Fred Trump Jr., que Fred Sr. esperava que assumisse seu lugar futuramente. No entanto, a relação entre pai e filho estava se tornando cada vez mais conturbada com o passar do tempo. Fred, como era conhecido pela família e amigos, inicialmente tendia a ceder aos desejos do pai e se tornou vice-presidente dentro da Trump Organization nos anos 60. No entanto, no fim das contas, ele não tinha muito interesse em imóveis e administração de propriedades. Ele conheceu uma comissária de bordo na juventude chamada Linda Clapp e se casou com ela em 1962. Por meio dela, ele passou a se interessar mais por aviões e desenvolveu a ambição de se tornar piloto. Com o tempo, ele começou a ter aulas e acabou se tornando piloto de avião comercial por um período. Ao mesmo tempo, infelizmente, ele desenvolveu um sério problema com o álcool, provavelmente agravado pelo relacionamento difícil com seu pai devido à decisão de não trabalhar na empresa da família. No início dos anos 70, Linda o deixou com seus 2 filhos, Fred Trump III e Mary Trump. A vida de Fred continuaria a se deteriorar nos anos 70, perdendo o emprego de piloto por causa do seu alcoolismo. Ele acabou voltando a trabalhar para o pai. Naquela época, ele quase só fazia bicos e cobrava aluguéis, pois seus irmãos mais novos haviam tomado seu lugar. Fred morreu de um ataque cardíaco com apenas 42 anos de idade em 1981, provavelmente provocado pelo consumo excessivo de álcool ao longo dos anos. Quando Fred decidiu que não queria suceder seu pai como chefe dos negócios da família, nos anos 1960, Fred começou a preparar seu filho do meio, Donald, para assumir o lugar. Ele já estava empregado pela organização no final dos anos 1960 e Fred foi gradualmente transferindo cada vez mais responsabilidades para ele. Na década de 1970, ele recebeu maior controle sobre os assuntos e Donald tinha ideias diferentes sobre como administrar o negócio. Enquanto Fred havia construído um negócio altamente bem-sucedido, baseado em casas modestas e blocos de apartamentos em lugares como Queens e Brooklyn. Donald queria entrar no mercado imobiliário de Manhattan e acreditava que havia uma oportunidade para isso. O centro da cidade de Nova York estava degradado naquela época, bem diferente dos dias de glória do mercado imobiliário de Manhattan nos anos 1920. Assim, em 1978, Donald conseguiu um empréstimo de 70 milhões de dólares para começar a revitalizar o Hotel Commodore, ao lado da estação Grand Central, na Park Avenue, em Midtown, Manhattan. O empréstimo foi obtido com a condição de que Fred atuaria como fiador caso o investimento de Donald desse errado. Em uma época em que a revitalização de Manhattan estava prestes a decolar, o projeto foi bem sucedido e o recém-reformado Commodore foi inaugurado em 1980 como o Grand Hyatt Hotel. Simultaneamente, Donald também havia começado a desenvolver um arranha-céu de 58 andares em um terreno onde a Quinta Avenida encontra a Rua 56. O que viria a ser conhecido como Trump Tower foi concluído em 1983 e também foi um sucesso, com os apartamentos residenciais sendo rapidamente vendidos por um preço elevado. À primeira vista, a decisão de Donald de entrar no mercado de Manhattan parecia ter sido uma boa escolha. O tempo diria, porém, se quando o boom econômico dos anos 1980 começou a desacelerar,
a perspicácia nos negócios de Donald era realmente tão boa quanto parecia inicialmente. Na década de 1980, Fred já havia transferido em grande parte o controle da Trump Organization para Donald, acreditando que seus sucessos iniciais em Manhattan mostravam potencial para sua futura administração dos negócios. Porém, ele não entregou todo o seu império empresarial. O grande portfólio de propriedades que remontava à década de 1930 e a maioria de seus ativos permaneceram sob a posse de Fred. Talvez ele tenha ficado satisfeito por ter tomado essa decisão alguns anos depois, já que a sorte inicial de Donald acabou. Em meados da década de 1980, ele começou a atuar no setor de cassinos e hotelaria em Atlantic City, chegando a desenvolver vários cassinos lá no início dos anos 1990, como o Trump Castle e o Trump Taj Mahal. Centenas de milhões de dólares foram investidos nesses estabelecimentos justamente quando o boom econômico dos anos 1980 estava chegando ao fim, e um período de depressão econômica ocorreu no início dos anos 1990. Os cassinos de Donald, que também competiam entre si, tiveram um desempenho muito ruim, e em 1990 ele já não conseguia pagar os juros dos extensos empréstimos que havia feito para financiar esses empreendimentos. Isso levou a um incidente notório em que Fred enviou um advogado que trabalhava para ele, Howard Snyder, para comprar quase 3 milhões e meio de dólares em fichas de cassino no Trump Castle. E então sair com as fichas? No processo, fornecendo a Donald mais de 3 milhões de dólares em liquidez para manter seus credores afastados. Não funcionou, e em 1991 e 1992, Donald declarou falência de 2 de seus cassinos. Quando Fred enviou seu advogado para Atlantic City em 1990 para tentar salvar Donald, ele já estava com mais de 80 anos e sua saúde estava piorando. Em 1991, ele foi diagnosticado com demência. No começo não era tão grave, mas inevitavelmente sua condição piorou ao longo dos anos 1990, e por volta de 1994 ficou claro que ele já não tinha mais discernimento para tomar decisões. Após ser hospitalizado em 1999, ele faleceu em 25 de junho, quando tinha 93 anos de idade. De acordo com sua posição como um dos principais magnatas do setor imobiliário de Nova York, seu funeral foi realizado em Manhattan. Depois, seus restos mortais foram enterrados no jazigo da família Trump em Middle Village, no Queens, onde ele havia se estabelecido pela primeira vez como construtor nas décadas de 1920 e 1930. Sua morte abriu uma disputa contenciosa sobre seu império imobiliário e sua fortuna. Embora Donald já tivesse sucedido Fred como chefe dos negócios da família Trump muitos anos antes, é possível que Fred não pretendesse que ele herdasse tudo. E, de fato, ele passou a desconfiar mais das habilidades de Donald como resultado de suas decisões empresariais a partir de meados dos anos 1980 e das falências de seus cassinos no início dos anos 1990. Fred Trump nomeou 2 de seus outros filhos sobreviventes, Mary Ann e Robert, como coexecutores de seu testamento. Assim, enquanto Donald herdou a maior parte da herança de Fred, seus outros filhos também ficaram com uma fatia significativa. Os filhos de Fred Trump Jr., Fred Trump III e Mary, netos de Fred, foram quase totalmente excluídos. O tamanho exato da herança ainda é debatido até hoje, já que era composta em grande parte por propriedades e grandes blocos de apartamentos que, segundo alguns, teriam sido subvalorizados. Claramente, ela chegava a centenas de milhões de dólares, o que provavelmente equivaleria a mais de 1 bilhão nos valores de hoje. Quando Fred Trump morreu em 1999, a situação financeira dos negócios de Donald já vinha oscilando há anos. No total, 4 dos seus negócios de cassinos e hotéis foram declarados falidos no início dos anos 1990.
Vários de seus outros negócios continuaram indo razoavelmente bem, e sua riqueza total não foi completamente dizimada, já que os cassinos tinham estruturas de propriedade diferentes das de parte de seus outros bens. No entanto, não há dúvida de que ele estava enfrentando dificuldades no final dos anos 1990 e, em grande parte, a morte de Fred e o dinheiro que herdou na época o mantiveram vivo como empresário. Houve outros empreendimentos também. Depois de perceber que cassinos estavam longe de ser uma maneira fácil de ganhar dinheiro, Donald diversificou para outros tipos de propriedades. Ele começou a adquirir campos de golfe a partir de 1996, depois que comprou o Briar Hills Golf and Country Club em Nova York, que foi posteriormente renomeado como Trump National Golf Club Westchester. Em 2002, ele comprou o Trump National Golf Club em Bedminster, Nova Jersey, um campo que sediou o campeonato USPGA de 2022 e outros grandes eventos. A joia do império de campos de golfe de Trump foi a compra, em 2014, do Turnberry Golf Resort, na Escócia. Este é um dos clubes mais reverenciados da Grã-Bretanha e já sediou o Open Championship 4 vezes, em 1977, 1986, 1994 e 2009. Nos Estados Unidos, Trump também comprou o Mar-a-Lago Resort em Palm Beach, na Flórida, em 1985, e o transformou em um clube privado de luxo para sócios em meados dos anos 1990. Outros negócios incluíam uma ampla gama de licenciamentos de marca. Já em 1987, quando publicou A Arte da Negociação, Trump começou a lançar vários livros escritos por outras pessoas, vários dos quais venderam muito bem. Apesar de todos esses empreendimentos e do enorme ganho em dinheiro e propriedades que veio após a morte de Fred, em 1999, nos anos 2, Trump começou a enfrentar dificuldades financeiras novamente. O que o salvou da ruína financeira foi sua capacidade de autopromoção e seu consequente surgimento como uma personalidade da mídia nessa época. Em 2004, ele passou a comandar O Aprendiz, um reality show na NBC, no qual de 14 a 18 participantes competiam em uma série de tarefas ao longo de várias semanas, para que um deles se tornasse o aprendiz de Trump nos negócios. O programa se tornou um grande sucesso e teve 15 temporadas com versões derivadas no Reino Unido e em outros países. Com o tempo, estima-se que isso tenha rendido a Trump cerca de $500 milhão em cachês por participação e royalties das versões derivadas, já que ele também atuava como coprodutor. Aproveitando esse sucesso na mídia, Trump começou a promover agressivamente a marca Trump a partir de 2004. Logo, havia todo tipo de produto de consumo sendo vendido nos Estados Unidos com o nome Trump estampado. As empresas de Donald raramente produziam esses produtos. Na maioria das vezes, ele simplesmente licenciava seu nome para outras empresas, que então lhe davam uma parte dos lucros. Esse licenciamento de marca rendeu dezenas de milhões de dólares. Certamente, o episódio mais infame dessa ofensiva de marketing foi a criação da Trump University. Ela começou a operar em 2005 e oferecia cursos de gestão imobiliária e outros aspectos da vida empresarial. A faculdade não era credenciada, então os diplomas que oferecia tinham valor muito limitado. Logo, processos começaram a se acumular de estudantes insatisfeitos com o nível do treinamento que receberam e com a enganação sobre o valor das qualificações. A Trump University parou de oferecer cursos em 2010 e foi fechada no ano seguinte. Apesar do dinheiro que herdou em 1999 e do que ganhou com o sucesso de O Aprendiz e uma série de empreendimentos de marketing e negócios relacionados, uma grande parte dos empreendimentos empresariais de Trump
continuou a dar prejuízo e a ser um grande peso para seus projetos mais bem-sucedidos. Os processos judiciais envolvendo a Trump University, por exemplo, acabariam tendo que ser resolvidos mediante o pagamento de dezenas de milhões de dólares. Para agravar seus problemas, a economia americana entrou em colapso em setembro de 2008, após anos de empréstimos especulativos em hipotecas sem garantia. Quando isso aconteceu, Trump, apesar de todo o dinheiro que havia herdado ao longo dos anos e ganho com seu papel em O Aprendiz, mais uma vez acabou em dificuldades financeiras. Trump Entertainment Resorts, uma organização que englobava vários de seus hotéis e empreendimentos de hospitalidade, declarou falência em 2009. Isso se refletiu nos assuntos fiscais de Trump. Durante toda a década de 2000 e início dos anos 2010, ele estava oficialmente no vermelho e pagou poucos ou nenhum imposto na maioria dos anos, reivindicando restituições fiscais para seus negócios mais bem-sucedidos em relação às perdas daqueles que estavam indo mal ou que haviam fechado completamente. Em um desenvolvimento altamente contraditório, acusações seriam feitas posteriormente de que Trump e sua organização estavam inflando o valor de vários negócios e propriedades ao mesmo tempo, em um esforço para garantir grandes empréstimos e incentivar investimentos nas várias empresas de Trump. Nesse período, os filhos de Donald começaram a participar da gestão dos negócios. Ele se casou pela primeira vez em 1977. Ivana Zelničková, uma modelo nascida na Tchecoslováquia em 1949, que imigrou para os Estados Unidos em 1971, após obter cidadania austríaca, por meio de um casamento que lhe permitiu deixar a Tchecoslováquia. Ela se divorciou do primeiro marido em 1973 e depois se casou com Donald 4 anos depois. Eles tiveram 3 filhos juntos. Donald Trump Jr. nasceu no último dia de 1977. Ivanka nasceu em 1981 e Eric Trump nasceu nos primeiros dias de 1984. Donald havia adotado muitos dos traços de personalidade conservadores de seu pai. Ele nunca fumou nem bebeu álcool, mas há rumores de que traiu suas esposas. No fim dos anos 80, ele teve um caso extraconjugal sério com Marla Maples, uma participante de concursos de beleza que era 17 anos mais jovem que Donald. Isso durou anos, sendo frequentemente noticiado pela mídia, até que Ivana e Donald finalmente se separaram e se divorciaram em 1990. Donald só se casou com Marla em dezembro de 1993, 10 semanas após o nascimento de sua única filha, Tiffany Trump. O casamento durou mais de 5 anos antes de eles se divorciarem em 1999, depois que tanto Donald quanto Marla foram alvo de rumores de infidelidade. Nessa época, Donald já havia conhecido Melania Knaus, uma modelo nascida na Eslovênia que se mudou para os Estados Unidos em 1996. O relacionamento deles evoluiu aos poucos antes de se tornarem mais sérios. Donald a pediu em casamento em 2004 e eles se casaram no início de 2005. Eles tiveram um filho juntos, Barron Trump, nascido em março de 2006. Donald e Fred Trump não foram os únicos da família a se tornarem figuras conhecidas na vida americana. A irmã de Donald, Mary Ann Trump Barry, teve sua própria carreira de sucesso independente. Ela frequentou a Universidade Columbia no início dos anos 1960, onde estudou direito. Após anos trabalhando em cargos de menor escalão, nos anos 1970, ela se tornou juíza do Tribunal Distrital em Nova Jersey em 1983. Em 1999, ela conseguiu um cargo na Corte de Apelações dos Estados Unidos para o Terceiro Circuito. Em resumo, ela teve uma carreira jurídica e judicial muito bem-sucedida. A irmã de Mary Ann, Elizabeth, teve uma vida mais discreta e trabalhou na administração bancária em Manhattan.
O outro irmão sobrevivente, Robert, trabalhou de forma intermitente para a Trump Organization e ocupou um cargo de alto escalão por mais de 20 anos. Dentro da ZeniMax Media, empresa mãe da Bethesda Softworks, uma das principais desenvolvedoras de videogames do mundo. Dos filhos de Donald, Ivanka foi talvez a mais bem-sucedida de forma independente ao desenvolver suas próprias marcas de roupas e beleza. Embora tenha se aproveitado do nome da família Trump e ganhado exposição pública desde cedo ao aparecer no Aprendiz ao lado de seu pai. Donald Jr. e Eric administraram partes do império empresarial de seu pai ao longo dos anos e continuam fazendo isso. Os dois filhos de Fred Jr., Fred Trump III e Mary Trump, tornaram-se opositores declarados de seu tio Donald, ambos escrevendo livros sobre o que consideravam a natureza disfuncional da família Trump, voltando aos tempos de Fred Trump e a maneira como Donald e seus irmãos foram criados. Donald Trump já era famoso nos Estados Unidos na década de 2010 por sua tendência à autopromoção e por sua carreira na mídia no Aprendiz e outros programas. Tudo isso, porém, empalidece diante de quão conhecido ele se tornou no mundo desde sua decisão de concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos em 2015. Isso não foi totalmente inesperado. Donald já estava interessado em entrar na política há décadas. Já no final dos anos 1970, quando começou a tentar entrar no mercado imobiliário de Manhattan, Donald fazia doações para candidatos à presidência. Donald sugeriu pela primeira vez a ideia de concorrer como um candidato outsider na eleição presidencial de 1988, colocando anúncios em jornais de destaque nos quais proclamava que a América precisava parar de pagar pela defesa de outras nações. Essa foi apenas a primeira de várias ocasiões em que Donald fez declarações vagas sobre entrar na disputa, repetindo isso em 2000 e em 2012. Sua filiação partidária proposta mudava a cada 4 anos. Primeiro, ele propôs concorrer como candidato democrata, depois como um outsider pelo Partido Reformista e, finalmente, mudou para os republicanos na década de 2010. Durante o segundo mandato de Barack Obama como presidente, entre 2013 e 2017, ele passou a se manifestar mais sobre imigração e outras questões. E, finalmente, anunciou sua intenção de concorrer à candidatura republicana no verão de 2015. A maioria dos pesquisadores desconfiou inicialmente de sua campanha. No entanto, gradualmente as avaliações de Trump nas pesquisas começaram a subir e ele recebeu o maior número de votos nas primárias da Superterça. Pouco tempo depois, ele se tornou o candidato republicano que enfrentaria a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, na eleição geral. Embora ele tenha perdido o voto popular quando a eleição foi realizada em 8 de novembro de 2016, Trump conquistou 304 votos no colégio eleitoral, contra os 227 que Clinton obteve graças à vitória de Trump nos estados do Cinturão da Ferrugem, da Pensilvânia até Michigan e Wisconsin. Donald Trump assumiu o cargo como o 45º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2017. Quando ele chegou a Washington, fez isso sem nenhuma experiência política em qualquer nível. Nem Donald, nem qualquer membro de sua família jamais ocuparam um cargo político importante na política de Nova York ou no Congresso. Além disso, embora ele tivesse conexões com políticos de Nova York, como o ex-prefeito da cidade, Rudy Giuliani, Trump tinha poucos outros contatos em Washington. Ele era um novato na política e agora comandava o governo dos Estados Unidos. A resposta de Donald ao se encontrar nessa situação foi muito diferente da maneira como ele assumiria o cargo no início de seu segundo mandato em 2025. Em 2017, ele decidiu convocar um grande número de políticos, líderes empresariais, diplomatas e outras pessoas com experiência em política para formar seu governo.
O ex-comandante do Comando Central dos Estados Unidos, Jim Mattis, por exemplo, tornou-se o secretário de Defesa. Um senador veterano, Jeff Sessions, tornou-se o procurador-geral. O ex-comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, John Kelly, foi nomeado secretário de Segurança Interna. Certamente houve pessoas menos experientes nomeadas por Trump como membros do gabinete. Por exemplo, Betsy DeVos, uma herdeira que foi nomeada secretária de Educação, mas, em grande parte, Trump recorreu a pessoas com experiência no governo e nas Forças Armadas para compor sua primeira administração. Dentro da própria família, sua filha Ivanka e o marido dela, Jared Kushner, atuaram como conselheiros de destaque durante seu primeiro mandato. Todas essas coisas marcaram o início do primeiro mandato de Trump, sendo diferentes do começo do seu segundo. O primeiro mandato presidencial de Trump foi marcado por controvérsias desde o início. Houve acusações não comprovadas sobre um possível conluio com a Rússia em sua eleição, e esses relatos foram amplificados quando surgiram evidências de que membros do governo Trump tiveram contato com o governo russo durante o período que antecedeu a eleição. Nada concreto jamais foi provado, e o caso da suposto conluio com a Rússia provavelmente foi mais um exemplo de descuido ao se associar com entidades russas do que qualquer tipo de conspiração. Ainda assim, as preocupações sobre as conexões de Trump com o governo russo persistiram e levariam a uma tentativa de impeachment contra ele pela primeira vez em dezembro de 2019. A tentativa de impeachment acabou fracassando no Senado, onde 2/3 dos senadores precisam votar a favor para que o impeachment seja bem-sucedido. Em outras áreas, questões-chave que marcaram o primeiro mandato de Trump no cenário doméstico incluíram a política de imigração, cortes de impostos e, em especial, os esforços para revogar a Lei de Cuidados Acessíveis, conhecida popularmente como Obamacare, legislação aprovada em 2010 pelo presidente Barack Obama, que buscava reformar o sistema de saúde americano e ampliar o acesso à saúde, seguro e cobertura de saúde para dezenas de milhões de americanos. No final das contas, as tentativas de substituí-la durante a presidência de Trump foram interrompidas diante do fracasso em apresentar uma alternativa viável. No cenário internacional, Trump adotou uma postura hostil em relação ao Irã, descartando o acordo nuclear que havia sido alcançado em 2015 e que atingiria um novo auge. Em seu segundo mandato, com o bombardeio de 3 instalações nucleares no Irã para impedir o desenvolvimento da capacidade nuclear iraniana. Outro ponto-chave de sua política externa foram os Acordos de Abraão de 2020. Por meio desses acordos, os Estados Unidos buscaram normalizar as relações entre Israel e vários países muçulmanos do Oriente Médio e da África. Com o tempo, Donald Trump começou a brigar com praticamente todos os funcionários experientes que ele mesmo havia nomeado no início do mandato, levando muitos a pedirem demissão ou serem demitidos. Durante o governo de Donald Trump, houve 3 procuradores-gerais. Jeff Sessions saiu em 2018 e foi substituído por Bill Barr. Jeffrey Rosen acabou servindo brevemente como procurador-geral interino no final do mandato de Donald Trump. Também houve 3 secretários de defesa: Jim Mattis, Mark Esper e Christopher Miller. Muitos exemplos semelhantes poderiam ser citados. Até mesmo o cargo de chefe de gabinete, a pessoa responsável por administrar a Casa Branca, teve alta rotatividade. Trump rompeu com Reince Priebus e John Kelly antes de encerrar o mandato com um terceiro chefe de gabinete, Mark Meadows. Apesar desses problemas, a economia cresceu na maior parte do primeiro mandato de Trump. O secretário do Tesouro, Stephen Mnuchin, e o secretário de Comércio, Wilbur Ross, permaneceram em seus cargos durante os 4 anos e trouxeram estabilidade. A economia cresceu entre 2% e 3% ao ano, o emprego estava em alta e o mercado de ações disparou. Trump se orgulhava desse desempenho econômico e adotou uma abordagem não intervencionista em relação à economia. Tudo isso foi por água abaixo,
porém, com o início da pandemia de Covid-19 na primavera de 2020. Com a adoção do isolamento domiciliar como estratégia nacional de mitigação, dezenas de milhões de pessoas foram afastadas do trabalho e o governo teve que intervir gastando trilhões de dólares para fornecer alívio financeiro. Quando tudo foi dito e feito, mais de 1 milhão de americanos perderiam suas vidas por causa da pandemia. Durante todo esse período, Trump lamentou o impacto econômico da pandemia, culpando a China e o Partido Comunista Chinês tanto por instigar a pandemia quanto por encobri-la em seus estágios iniciais. Desde então, ele tem sido tanto criticado quanto elogiado por suas ações durante a pandemia. E tem sido levantada a hipótese de que a Covid-19 é a principal razão para ele ter perdido a eleição presidencial de 2020 para Joe Biden. Trump despertou muita oposição durante seu primeiro mandato. Muitos liberais de esquerda se horrorizavam com suas políticas de imigração, retórica inflamada e outras medidas. Fora isso, pesquisas sugeriam que, antes do início da pandemia de Covid-19, Trump provavelmente venceria a reeleição em 2020. O simples fato é que, independentemente de como as pessoas se sentiam pessoalmente em relação a ele, a economia estava indo muito bem entre 2017 e o início de 2020. Eleitores reelegem políticos quando a economia vai bem. O início da pandemia mudou tudo isso. Muitas pessoas estavam insatisfeitas com a situação geral e essa insatisfação se voltou contra o governo na eleição. A abordagem dele foi contrastada pela mídia com a de Andrew Cuomo, o governador de Nova York, que realizava coletivas de imprensa diárias no epicentro inicial da pandemia nos Estados Unidos e parecia oferecer uma liderança eficaz em um período de emergência. À medida que a crise se agravava e os Estados Unidos registravam mais mortes do que qualquer país do mundo ocidental desenvolvido, sua aprovação nas pesquisas caiu consideravelmente. Ele enfrentaria Joe Biden, o vice-presidente de Barack Obama, na eleição que foi realizada em 3 de novembro de 2020. Embora parecesse, durante a noite, quando a contagem começou, que a eleição seria acirrada, na tarde de 4 de novembro ficou claro que Biden teria uma vitória ampla ao recuperar a maioria dos estados do Cinturão da Ferrugem e vencer vários outros estados decisivos, como Nevada, Arizona, Geórgia e Virgínia. No final, Biden conquistou 302 votos no colégio eleitoral contra 232 de Trump, enquanto Biden venceu no voto popular com uma diferença de 7 milhões de votos. A reação de Trump à derrota na eleição presidencial de 2020 é bem conhecida. No dia 4 de novembro, ele fez um discurso no qual afirmou que houve uma fraude eleitoral em massa por meio de votos enviados pelo correio e outros métodos para manipular a eleição e que ele havia vencido. Nas semanas seguintes, ele se recusou a admitir a derrota, mesmo após o início de investigações para verificar as urnas eletrônicas e a condução das eleições nos estados decisivos. Tudo isso chegou a um clímax dramático e infeliz em 6 de janeiro de 2021, quando o Congresso se reuniu para certificar os resultados da eleição. Naquela manhã, Trump falou para uma grande multidão de seus apoiadores e os incentivou a caminhar com ele até o Capitólio dos Estados Unidos para apoiar os senadores republicanos. No entanto, ao chegarem ao prédio do Capitólio, apoiadores radicais de Trump invadiram o edifício e o tomaram por várias horas. Quando eles saíram, uma pessoa estava morta e todo o prédio havia sido saqueado. Várias outras mortes, incluindo membros da polícia do Capitólio, ocorreram nos dias seguintes. Apesar do tumulto histórico, os membros do Congresso retornaram naquela noite e certificaram Biden como presidente. A segunda tentativa de impeachment de Donald Trump começou pouco tempo depois, com o apoio de alguns republicanos, embora, no final, poucos senadores republicanos tenham sido suficientes para que o impeachment de Trump fosse aprovado nessa segunda ocasião. Trump deixou o cargo sob grande desconfiança.
Enquanto a maioria dos membros do Partido Republicano, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, se recusou a empichar Trump, ele foi condenado pela esquerda pelo que eles consideraram como um incentivo ativo ao que chamaram de insurreição no Capitólio em 6 de janeiro. No entanto, em pouco tempo, Trump reafirmou seu controle sobre o partido. Como o movimento MAGA, um acrônimo para o slogan de Donald Trump, Make America Great Again, Faça a América Grande de Novo, parecia estar mais forte do que nunca após a derrota nas eleições e os eventos no Capitólio. Assim, quando as eleições de meio de mandato foram realizadas em 2022, muitos candidatos republicanos que receberam a bênção de Trump apareceram na cédula. Trump também enfrentava vários processos criminais que pareciam aumentar a cada poucos meses. Por exemplo, ele foi acusado de interferência eleitoral na Geórgia, de reter documentos confidenciais dos arquivos nacionais e de fraude e manipulação de negócios ao longo de muitos anos em Nova York. Esses processos avançaram em um ritmo muito lento, e assim, Trump conseguiu lançar uma campanha para se tornar o candidato republicano em 2023. Ele derrotou adversários como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e cooptou o candidato independente Robert F. Kennedy Jr. para sua campanha. Assim, Trump se tornou o candidato republicano para a eleição presidencial de 2024. Seus esforços para se tornar apenas o segundo presidente na história dos Estados Unidos a cumprir mandatos não consecutivos, depois de Grover Cleveland no final do século XIX, receberam um grande impulso. No dia 27 de junho de 2024, quando ele e o atual presidente democrata Joe Biden se enfrentaram em um debate. No decorrer disso, ficou evidente que o declínio cognitivo de Biden, de 81 anos enquanto estava no cargo, foi bastante dramático. Os democratas levaram 4 semanas para convencer Biden a sair da disputa e para indicar sua vice-presidente Kamala Harris como candidata democrata. Esse desastre, combinado com o fato de que a presidência de Biden enfrentou uma crise no custo de vida causada pela alta inflação, resultou na vitória de Trump na eleição realizada em 5 de novembro. Trump até venceu o voto popular pela primeira vez em uma eleição presidencial. O segundo mandato de Donald Trump começou de forma muito diferente do primeiro. Enquanto, em 2017, ele estava inseguro e montou seu gabinete com muitos políticos experientes, militares e figuras da defesa nacional. Em 2025, ele nomeou uma série de pessoas cuja principal qualificação era essa lealdade a ele, ou então que circulavam nos mesmos ambientes que ele. Por exemplo, Pete Hegseth, um apresentador da Fox News, foi nomeado secretário de Defesa. Hegseth realmente tem experiência como soldado. No entanto, ele nunca comandou uma grande organização, nem serviu em um cargo de alto escalão nas Forças Armadas antes de sua carreira na mídia. Houve muitos outros exemplos de pessoas inexperientes sendo nomeadas para cargos de alto escalão. O foco da nova administração estava em várias questões políticas, sendo a imigração e a política econômica as mais importantes. Trump pareceu especialmente determinado a impor tarifas enormes a quase todos os países do mundo, embora tenha recuado nessas medidas à medida que o mercado de ações respondeu repetidamente de forma negativa, principalmente após suas tarifas do Dia da Libertação em abril de 2025. No cenário internacional, Trump realizou uma reorientação completa da política externa dos Estados Unidos, como ela existia desde a Segunda Guerra Mundial, direcionando o foco dos Estados Unidos para a região Indo-Pacífico e afastando-se da Europa numa tentativa de concentrar os recursos americanos na crescente ameaça da China. Essa estratégia também resultou no aumento dos gastos com defesa por parte das nações europeias, já que elas não podem mais contar com a ajuda dos Estados Unidos contra a ameaça da Rússia. Embora se possa argumentar que essas mudanças estratégicas sejam sensatas,
Trump também fez afirmações polêmicas sobre territórios de outros países, chegando a declarar, por exemplo, que deseja tomar a Groenlândia da Dinamarca e transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, além de retomar o controle do Canal do Panamá. No verão de 2025, já existem vários membros do Congresso controlado pelos republicanos que estão se articulando para desafiar Trump em questões como seu projeto de redução de impostos, suas tarifas e sua abordagem em relação à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. A presidência de Trump pode se tornar extremamente conflituosa se o presidente entrar em conflito direto com o Congresso. Muitas famílias americanas que alcançaram grande sucesso, seja na política ou nos negócios, já tiveram seu auge. Embora vários membros da família Kennedy, por exemplo, continuem sendo figuras de destaque na vida americana, é improvável que a família volte a ocupar a posição de destaque que teve na política do país nos anos 1960. A família Bush dominou a política americana por um período entre as décadas de 1980 e 2000, nem nas Brits. No entanto, a candidatura presidencial de Jeb Bush, em 2016, nunca chegou perto de ter sucesso e a família parece ter saído de cena atualmente. Dinastias empresariais, como os Vanderbilt e os Rockefeller, que antes tinham enorme influência em todos os Estados Unidos, praticamente não existem mais. Isso não pode ser dito sobre a família Trump. A história deles ainda não terminou. Donald Trump ainda tem uma grande parte de seu segundo mandato como presidente para cumprir e até fez declarações sobre tentar reverter a 22ª emenda, que limita os indivíduos a não servirem mais do que 2 mandatos como presidente. Mesmo que ele respeite a Constituição e não tente se candidatar novamente nas eleições presidenciais de 2028, é totalmente plausível que o bastão seja passado para a próxima geração. Donald Trump Jr. parece que consideraria tentar suceder seu pai como líder do movimento MAGA daqui a alguns anos. De fato, considerando que a riqueza da família Trump aumentou consideravelmente nos últimos anos, junto com a visibilidade dos membros da família Trump, especialmente de seus filhos, resta saber se a presidência de Trump é o início da mais recente de uma longa linha de dinastias familiares, dos Roosevelts aos Kennedys e aos Bushes, que moldaram a política americana ao longo do último século. A história da família Trump é incomum. Para uma família que se tornou tão proeminente na história dos Estados Unidos, eles chegaram relativamente tarde. Frederick Trump só migrou para o país vindo da Alemanha em 1885 e até chegou a retornar brevemente à sua terra natal no início dos anos 1900. O sucesso financeiro da família foi algo instável durante muitos anos. Frederick Trump prosperou quando estava no Oeste durante a era da Corrida do Ouro de Yukon, no final da década de 1890. Mas ele não era extremamente rico e sua morte precoce criou uma situação financeira precária para sua família. Seu filho, Fred, começou a ter sucesso como construtor na década de 1920 apenas, para ser prejudicado novamente com a chegada da Grande Depressão. No final, a verdadeira ascensão da família aconteceu graças à generosidade do governo por meio do New Deal dos anos 1900 e 30 contratos militares durante a Segunda Guerra Mundial e programas de habitação social do pós-guerra. Durante tudo isso, Fred Trump construiu um enorme império imobiliário em Nova York, Nova Jersey e Norfolk, Virgínia. Quando começou a passar o império imobiliário para Donald, Fred já era bilionário nos padrões atuais. Donald era um empresário diferente. Ele queria entrar no mercado imobiliário de Manhattan e ser uma figura conhecida na alta sociedade de Nova York. Já foi argumentado que seus investimentos arriscados, especialmente em vários cassinos em Atlantic City, o levaram a dificuldades financeiras das quais seu pai teve que ajudá-lo a sair. Isso estabeleceu o modelo para toda a carreira de Donald. Ele é uma pessoa que constantemente parecia estar acabado, mas conseguia se recuperar do abismo.
Isso também envolveu manobras inesperadas, principalmente sua decisão de concorrer à presidência em 2016. Novamente, contra todas as probabilidades, ele teve sucesso, construindo um movimento MAGA, que também lhe permitiu vencer a eleição em 2024. Para o bem ou para o mal, e ele certamente divide opiniões, Trump moldou a história americana mais do que qualquer outro indivíduo no primeiro quarto do século XXI. E a história da família Trump ainda não acabou. Quem pode dizer como isso vai terminar? O que você acha da família Trump? Eles continuarão a influenciar a vida política e empresarial americana por décadas? Ou eles começarão a sumir dos holofotes quando Donald não estiver mais por perto? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.